Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. A paz do Senhor a todos vocês que estão chegando aqui em mais este vídeo no canal Thiago Lima EBD. Quero agradecer a você desde já, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que se você chegou por aqui e ainda não é inscrito ou até não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal, tá joia? Ficarei imensamente grato. Aula de hoje, lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. É possível receber o batismo no Espírito Santo antes de crer em Jesus? Quais eram as fontes do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo? O que movia o apóstolo Paulo e para quê? São perguntas que obteremos resposta nesta aula, aula de número 6, então, nesta pré-aula aqui no canal, no YouTube. E, então, vamos para a aula, não é isso? Texto áureo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, verso 6. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Leitura bíblica em classe, a qual é o nosso texto base para esta aula, está em Atos capítulo 19, do 1 ao 7. Não faremos a leitura para ganharmos tempo. Objetivo geral da nossa lição: conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Objetivos específicos, eu sempre concilio o objetivo específico com cada tópico, cada capítulo, assim como queira, porque é justamente isso que a revista, a lição, nos orienta a fazer, né, e assim tentar aí transmitir da melhor maneira a lição. Então, capítulo 1, pregando a Cristo no poder do Espírito. Nosso objetivo específico é expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Capítulo 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. O nosso objetivo específico é identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Capítulo 3, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Nosso objetivo específico, apresentar a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Muito bem. Na nossa revista dos adultos existe, né, no professor interagindo com o professor. Eu quero aqui destacar algumas coisas rapidamente. E diz assim o texto da revista: os obstáculos no caminho da vida cristã são numerosos. Muito bem. Lembro a vocês Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, eu anotei aqui assim: trabalho e cansaço sempre haverá. A proposta de Cristo é aliviar e não retirar, né, retirar a nossa luta. Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Então nós precisamos entender que o trabalho, os compromissos, a nossa dedicação, ela sempre haverá, vai ter que ter de você disposição para isso, e isso realmente vai gastar tempo, vai ter que... Na verdade, as coisas de Deus nós não gastamos, nós investimos, né? Então, tudo isso vai ser cansativo, e com certeza, eu acredito até que eu disse até errado, mas assim, o que é cansativo, o que nos aflige é o pecado, certo? Fazer a obra de Deus, falar de Deus, estar em uma sala da escola bíblica dominical é prazeroso, é um privilégio para nós, professores. Eu dou graças a Deus por isso. Mas, independente de qual seja a sua posição, se você tem ou não alguma função, né, no ministério, na igreja, enfim, em tudo, Jesus está pronto para aliviar a sua bagagem. E Ele fala para que você e eu tomemos o jugo dele, que é suave e leve, e que Ele estará ali para nos ajudar. Então, nós não podemos encarar propostas mentirosas que vão dizer que dali por diante agora a sua vida vai ser mil maravilhas. Na verdade, quando você se encontra com Cristo, assim como Paulo encontrou no caminho de Damasco, realmente a vida fica muito boa. E nós conseguimos ver, né, as escamas espirituais caem e nós conseguimos ali contemplar as ações dos inimigos, né, do inimigo. E vivendo essa vida é muito prazerosa. Porém, existe aí, né, a cruz que nós devemos carregar e tudo aquilo que nós compreendemos através da Bíblia, que é necessário que nós estejamos o quê? Fiéis, firmes, né? Constantes, obedientes. Então, eu fiz essa anotação aqui rapidamente, e também o texto da revista diz assim: só o Espírito Santo pode conduzir a vida do crente entre os obstáculos, né? Então, sempre haverá obstáculos em tudo que nós formos fazer, sempre haverá obstáculos, cansaço, sempre estaremos aí buscando um alívio, né? Buscando algo que possa nos dar aí tranquilidade, porém só Jesus mesmo, viu? Só Jesus, só o Espírito Santo que pode tranquilizar nossos corações, que pode nos dar graça para continuarmos
sempre. E como eu falei, trabalhando na obra sempre é um prazer e não um enfado, né? Muito bem. E aí eu coloquei aqui assim, a respeito desse ponto, ainda interagindo com o professor, e trouxe, né, João, capítulo de número 14, né, o verso 16, né, em diante, né, olha só, que até são algumas verdades, né, a respeito do Espírito Santo. Ele nunca nos deixará, o mundo não pode recebê-lo. Nos capítulos, né, de João, do 14 em diante, nós vamos ver essas verdades, né, que são ensinadas a respeito do Espírito Santo para nós, que ele nunca nos deixará, João 14:16, o mundo não pode recebê-lo, 14:17, ele habita conosco e em nós, 14:17, e ele nos ensina, 14:26, ele nos faz lembrar as palavras de Jesus, 14:26 e 15:16, ele nos convence do pecado, mostra-nos a justiça de Deus e anuncia o julgamento divino sobre o mal. Então são verdades a respeito do Espírito Santo, verdades as quais nos fará, nos direcionará a nossa vida quando trata-se de conduzi-la, né, entre os obstáculos, compreende? Então, ele nos guia na verdade, nos dá discernimento, olha só, quanto aos acontecimentos futuros, João 16:13, ele glorifica a Cristo, João 16:14, o Espírito Santo tem estado ativo entre o povo de Deus desde o princípio, mas depois do Pentecostes, né? Atos 2. Então, ele veio habitar em todos os cristãos. Muitas pessoas não têm consciência da atividade do Espírito Santo, mas aqueles que ouvem as palavras de Cristo e entendem o poder do Espírito, recebem dele uma nova maneira de considerar a vida. É importantíssima essa aula, gostosa de falar, né, a respeito do Espírito Santo e tudo aquilo que ele representa para nós e o que foi aqui para Paulo, né, no seu ministério, para a sua vida pessoal. Então, Paulo, né, quando Paulo exerceu o seu ministério, o Espírito Santo foi fundamental para ele, né, e tanto no começo, no meio e no término, né. Paulo, ele começou a caminhada, ele viveu no Espírito e terminou no Espírito, né. Então, a sua unção é indispensável para a nossa caminhada com Cristo. A unção do Espírito Santo é indispensável para a nossa caminhada com Cristo. Não podemos viver sem Ele. Muito menos extinguir a sua presença em nossas vidas. Vivamos na plenitude do Espírito Santo. E eu coloquei aqui alguém que viveu na plenitude do Espírito Santo também, lá no começo da igreja, né, igreja primitiva, Estevão, né, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Atos capítulo 6, verso do 8 ao 10. Então, nós precisamos viver na plenitude do Espírito. Estevão foi um dos que viveram, né? Foi um dos que viveram, eu coloquei aqui para a gente meditar e ir pensando nisso. Então, na nossa introdução, vai dizer aqui, né, movido pelo Espírito Santo, mas eu grifei o seguinte, nessa lição veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Capítulo 1, pregando Cristo no poder do Espírito, né? E aí no capítulo 1, nós vemos aqui a citação da revista falando de Atos, capítulo 9, verso 19, né? E aí, aqui a revista fala, né? E logo em seguida ele pregava Jesus, que era filho de Deus, nas sinagogas e tal. Eu coloquei assim, da seguinte maneira. Nessas pequenas sentenças, podemos ver duas características de Paulo. Mesmo após tornar-se um novo crente em Cristo, ele era corajoso e provava controvérsias, né? Isto caracteriza o ministério de Paulo pelo resto de sua vida. Atos 9, 19. Deixa eu achar aqui rapidamente aqui na minha Bíblia para eu fazer para mim fazer essa leitura, não, para eu fazer essa leitura, né? Olha só como é que está escrito lá. Agora sim. E tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, tá certo? Esse é Atos 9, 19. É a sugestão da nossa lição, tá certo? E que anotação que eu fiz aqui? Foi a seguinte, em 10 versículos, ele conseguiu viver várias experiências através do Espírito Santo. Bom, no 19, então, esteve com os discípulos. Aquele que perseguia, agora estava com os perseguidos, e já não perseguia mais. No verso 20, pregava a Cristo nas sinagogas. Paulo, que era Saulo, né? Ou Paulo,
independente. Vamos tratar de Paulo. Paulo que estava ali buscando, estava com cartas, estava com autoridade para poder prender aqueles que falavam de Jesus, essa nova seita que estava se criando, que estava realmente alvoroçando aí, né, os lugares onde passava, onde tinham os seus discípulos, agora pregava Cristo, e nem em qualquer lugar não, na sinagoga, entre os judeus. Olha, que coisa, né? Então, 19, ele esteve com os discípulos e já no verso 20, ele já estava pregando Cristo nas sinagogas. No verso 21, os judeus não crentes estavam atônitos. Eles ficaram atônitos. Ou seja, qual foi a leitura de Paulo nesse momento em que os judeus ficavam atônitos? O que os judeus esperavam daquele homem? Esperavam ele falar contra essa seita que estava nascendo, que estava sendo dita, que essas pessoas estavam aceitando esse Jesus e essa história desse Cristo, desse homem que morreu, né? Na lição passada nós vemos a questão da cruz, a vergonha da cruz, e eles ficaram atônitos, né? E no verso de número 22, se esforçava muito mais provando que aquele era o Cristo. Olha, experiências no Espírito Santo em 10 versículos. Essa foi a minha ideia para montar esse esboço, né? Então, 19, esteve com os discípulos. 20, pregava Cristo nas sinagogas. 21, os judeus não crentes estavam atônitos. 22, se esforçava muito mais, provando. A Bíblia não vai dizer que ele tentou fazer algo, não. A Bíblia diz que ele fez, que ele provou, que aquele era o Cristo. Aquele quem? A quem vocês mataram lá na cruz. Ele era o Cristo. Ele provava isso, né? 23, passado muitos dias foi planejado matá-lo. Então, o incômodo que ele causou foi muito grande para os judeus. Falando que aquele homem que foi crucificado agora é o que traz a salvação, que é o rei do povo, né? Então, os judeus planejaram, né, matá-lo. Muito bem. O plano foi descoberto. Eu entendo que, assim, mesmo o momento em que as pessoas planejaram destruir a vida de Paulo, foi um trabalhar do Espírito, para que ele visse, para que ele sentisse isso na pele. Já lá com Ananias, Jesus já fala, né, na visão com Ananias, que realmente esse era um dos pontos que ele ia padecer, né? E aí ele começa a ter essa vivência, porque nós estamos falando de Atos 9, né? Então é tudo ali, naquele primeiro momento, depois que ele é batizado. E aí ele já sai pregando, falando e provando que aquele era o Cristo. Aí ele já sente a retaliação do inimigo, né? A retaliação do inferno, que eles se levantam e bolam um plano para matá-lo. Então tudo isso é mão de Deus na vida da pessoa, mão de Deus na vida do Paulo, do grande apóstolo, né? E o plano foi descoberto também, né? No verso 24 nós vemos isso, o plano foi descoberto. Muito bem. No 25 ele começa a viver situações que ele nem imaginava. No 26, viveu o desprezo dos discípulos de Jerusalém. No 25 me parece que é quando ele desce, né, em um cesto levado por cordas, e os discípulos descem ele do outro lado do muro da cidade, né, porque no 26 ele já está em Jerusalém. 27, foi encaminhado por um discípulo, ou seja, ele foi desprezado, né, pelos discípulos. Agora ninguém queria falar com ele. Até mesmo depois que ele volta dos 3 anos dele, que ele vai, aprende, né, no deserto, vai para Damasco, ele volta para ver os discípulos, a igreja, as pessoas ainda têm receio dele. Mas foi aceito, depois foi aceito, claro. 27, foi encaminhado por um discípulo. 28, andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Aí depois que, né, me parece que Barnabé leva ele, apresenta aos discípulos, conta toda a história, ele fala um pouco também, e aí ele também começa agora entrando e saindo, né, em Jerusalém, acredito que nas sinagogas, falando também a respeito de Jesus, nas sinagogas, que era um grande insulto fazer isso, né, falar que aquele Jesus que foi crucificado, tudo aquilo que aconteceu era o Cristo, né, esperado do povo judeu. E no 29, falava ousadamente e disputava contra os gregos, e agora também os gregos, que também procuravam matá-lo. Então, tanto os judeus quanto os gregos procuravam matá-lo. Mas qual é o despertamento na vida de Paulo? Qual é o seu ministério? É pregar justamente para aqueles que não são. E para os judeus, é ou não é? Também, tanto um quanto o outro. Aquele que se chegasse ali do lado de Paulo seria tocado pela palavra de Deus, porque a missão dele era uma. Depois do acontecido, depois desse momento em Damasco, no caminho para Damasco, depois da sua preparação, né,
que ele volta, ele vem realmente para mostrar que ele é apóstolo, e apóstolo do Cristo, né, crucificado, né, a mensagem do Cristo crucificado, o evangelho do Cristo crucificado, é isso que ele apresenta. Bom, e aí eu anotei aqui também, nesse primeiro ponto do nosso capítulo aqui, a que o poder do Espírito Santo nos leva, né? O poder do Espírito Santo. Muito bem, batismo com o Espírito Santo, nós começamos a compreender de uma melhor maneira a obra de Jesus, mas eu anotei aqui algumas coisas. Se você lembrar de mais alguma, coloca no comentário também, tá bom? Quiser deixar um comentário, é muito bem-vindo para somar isso. Então, aqui, para onde nos leva o poder do Espírito Santo? Eu coloquei assim: ao arrependimento, ao despertamento, ao entendimento, à santificação, à iluminação, o compromisso, a convicção, regeneração, novas experiências, confronto, perseguição, clareza dos dons, desenvolvimento dos frutos e dependência dele. Eu coloquei, deu 14 apontamentos aqui que eu fiz, tá bom? Se você lembrar aí, deixe nos comentários. Então, aqui o Espírito Santo nos leva todas essas coisas, e acredito que mais, né, a lista com certeza. Falar do Espírito Santo é muito profundo, dá pra gente ficar falando muito tempo. Em uma só aula, falar do poder do Espírito Santo é muito pouco, a gente fica limitado, né? Porque daí dá para expressar de diversas maneiras a obra do Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo na vida da igreja, na nossa vida. Então nós temos, na verdade, muito ainda que aprender através das Escrituras, né? Na escola dominical aqui, a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos aqui caminhando aos poucos e assim aprendendo dessa forma. Então o ponto 2, o caminho de pregação, né? O caminho de pregação eu anotei aqui, todos ouviram o seu testemunho e sem se intimidar ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade, né? Então algo aqui nesse ponto que me chamou a atenção foi a questão de pregava ousadamente. O que a gente pode entender disso, né? Nós vimos aqui, né, que nesses pontos aqui que eu coloquei, uma coisa poderia ter colocado, né, nos levar também à ousadia. Às vezes, nós temos momentos de falar de política, falar de futebol, falar do seu trabalho, falar de carro, falar de casa, de qualquer assunto. A gente tem uma ousadia para falar porque a gente conhece, né? Porque nós temos o conhecimento. Não, eu conheço isso por quê? Porque eu vivo. Eu vou conversar com alguém a respeito de carro, né? Aí eu vou falar a respeito do carro tal, porque olha, mas esse carro é assim, assim, assim. Você fala com propriedade, você fala com autoridade, porque você conhece, você convive com aquilo. Eu vou falar de política, eu tenho estudado política, eu tenho visto os candidatos, eu tenho estudado o partido X, Y. Então, eu vou falar com propriedade aquilo, eu vou falar com autoridade, né? Vou ser ousado quando eu falo esse assunto. E nós evangélicos, cristãos, pentecostais, precisamos ser ousados para falar a respeito da palavra. Nós precisamos ser ousados para falar a respeito do nosso Jesus. Nós precisamos conhecer o nosso Jesus, nós precisamos ter experiências com o nosso Jesus. Nós precisamos querer entender mais dele. E como é que é isso, irmão? Como é que a gente consegue esse conhecimento? Como é que nós temos essa experiência? Através da leitura da Bíblia, através da oração e a consagração. Nós não vamos conhecer a Jesus se nós não nos dedicarmos nesses pontos. Tá certo? E aqui, a nossa lição está dizendo que o ponto principal da lição é falar que a vida do cristão sem o Espírito Santo é nada. Então nós precisamos aprender aqui nesse ponto 2, o caminho de pregação, né? Olha só, depois do estágio do deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso, né? Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe. E todos ouviram o seu testemunho. E sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Puxa vida, né? Então, coragem, né? Ousadia.
Na Bíblia nós temos dois sentidos para a palavra ousadia. A ousadia, eu anotei aqui assim, a ousadia na fé, né? Hebreus 10, 19 a 23, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. É o que prometeu. Então esse aqui está falando de nós nos achegarmos a Deus. Ousadia, porque realmente o caminho está aberto. Jesus na sua morte abriu o caminho, o acesso ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é o nosso acesso a Deus. Jesus é o nosso acesso a Deus. Então aqui a ousadia na fé. Mas há outro sentido, que é justamente esse que nós estamos estudando, da ousadia em que Paulo pregava, é ousadia na palavra. Nós precisamos ser ousados em pregar a palavra de Deus. Então, anotei aqui alguns versículos. 2 Coríntios 3,12. Tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Atos 4,31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se nós trocarmos a palavra ousadia pelo seu significado literal, que vai ser coragem. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com coragem a palavra de Deus. Olha só. E começou a falar com coragem na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Atos 18, 26. Mais um. Então eles, vendo a coragem de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Mas Paulo e Barnabé, usando de coragem, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Eis que nós voltamos para os gentios. Atos 13:46. E depois também para fechar Atos 14:3, que diz assim: detiveram-se, pois, muito tempo, falando com coragem acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Sinais e prodígios, nós vamos ver em outra lição, né? Nós estamos falando aqui realmente do agir de Deus na vida do homem, e agora ele com esse revestido desse poder, possa falar ousadamente, com coragem, com convicção, expressando de uma forma firme o seu amor pelo reino de Deus, por Cristo Jesus. Amém? Então, ponto 3. Paulo e as duas viagens missionárias, né? Então, na primeira, aí vai falar da viagem, né? Eu achei assim que a gente está falando de questões pessoais, né? Onde mexe com a alma, o coração, o intelecto das pessoas, e de repente nós vamos falar de viagem. Mas a gente segue aqui, né, meus irmãos, o previsto pela revista. Então, nós estamos falando de pregando a Cristo no poder do Espírito. Mas aí, no ponto 3 desse capítulo 1, nós vamos falar a respeito das duas viagens missionárias, né? Então, na primeira viagem missionária, Paulo não está só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente, né? E na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltam a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou um ponto de partida para visitar outras cidades, tá certo? Então, é um recorte aqui do livro de apoio que nos diz assim: a mensagem de Cristo age no coração e na mente de um vocacionado como uma centelha de fogo que não se apaga nunca. E o desejo de avançar e anunciar a palavra a outros é muito forte. Na verdade, um homem cheio do Espírito Santo não vê obstáculos para pregar a Cristo, porque o desprendimento é total. Nada físico ou material prende uma pessoa cheia do Espírito, tá certo? Então, o que isso tem a ver com as viagens missionárias de Paulo? Tem a ver com que todas as dificuldades, foi isso que nós falamos no começo, todas as dificuldades que aconteciam, que eram submetidos ali nas viagens, não era problema para eles. Eles acabavam, né? Deus fazia com que aquilo se tornasse um trampolim para a glorificação de Deus e anunciar a palavra através daquilo. Então, nós precisamos compreender esse tipo de coisa. Às vezes a gente é acometido de dificuldades,
né? Nossa vida não está livre desse tipo de coisa e às vezes a gente se encontra em momentos difíceis. Mas nós precisamos olhar com os olhos espirituais e ver a oportunidade de poder falar de Jesus. Tá certo? Eu não sei como, eu não sei quando isso vai acontecer com você ou comigo, mas quando acontecer, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e poder sim contribuir de uma forma eficaz com o reino de Deus. Esse é o propósito, né? Esse é o grande ponto, porque quando Pedro estava lá, eles estavam reunidos, todos no cenáculo, e veio como que um vento, né? Um vento veemente e impetuoso, invadiu aquele lugar e eram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e cada um falava em um idioma, né? E aquilo chamou uma atenção, foi algo assim impressionante que aconteceu, e as pessoas foram ver o que estava acontecendo, chegando naquele momento, naquele lugar, viram, né? E era festa na cidade, e aí tinha judeus de várias outras nações que estavam ali para a festa, e eles ouviam cada um falar ali no seu idioma, perfeitamente. Olha, a língua de cada um, e Deus foi louvado por isso. Muitas vidas se entregaram. Essa é a proposta do Espírito Santo para nós, né? Não é simplesmente sentir um arrepio, não é simplesmente sentir um mistério lá, né? É claro que tudo isso é bom, enche nosso coração de gozo, né? O Espírito Santo agindo em nós, quando nós falamos em línguas, quando nós estamos no momento ali na igreja cultuando, que bênção que é maravilhoso. Mas não é só isso, não é esse o objetivo. O objetivo é contribuir para o reino de Deus. Esse revestimento, né, nós vamos falar um pouco a mais aqui embaixo, o revestimento, ele é como que uma armadura para o soldado, e ele vai para a batalha, para conquistar território. Conquistar território, que é qual território? É o coração do homem, tá certo? É a vida do homem, a alma do homem, e não é outro. Então, colocou aqui o texto, trouxe, né, a palavra centelha de fogo, né? O que é uma centelha, né? É uma partícula ígnea, ou seja, que dá ignição, né? Ou iluminada, que salta de um corpo em brasa, né? É o queimar do Espírito Santo. Esse tem que estar aceso sempre em nossos corações. Em quais corações, meu irmão? Em todos nós, de todos nós, do menor ao maior, do maior ao menor, tá certo? Não importa se é homem, se é mulher, se é menino, se é menina, se é um moço ou é uma moça, não importa se é adolescente ou uma adolescente, está nítido para nós que o Espírito Santo, se a pessoa der lugar, ele vai usar essa vida. Mas se não der, aí fica difícil. E nós estamos aqui para aprender isso, justamente isso, né? Muito bem, então falando ainda do que acontece, né, nessa viagem, destaco aqui também o que aconteceu, né, de interessante nessa primeira viagem, né? Atos 13, do 6 ao 12, né? Olha só, vai falar aqui de Elimas, né, o encantador, que Paulo teve que ter uma conversa muito séria, né? Muito séria com ele ali, e até no verso aqui, eu não marquei o verso, mas em meio do 6 ao 12 diz assim: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor, né? Então, olha que coisa interessante que acontece nessa primeira viagem. Que experiência, né? Que experiência para Paulo e Barnabé aqui nessa primeira viagem, já vivendo, né, na dependência de Deus, no poder do Espírito, e pregando e falando e repreendendo o inimigo. Olha só, então como que uma capacitação, né? O revestimento que eles receberam, que Paulo recebeu do Senhor, né? E o que aconteceu de interessante na segunda viagem, né? Eu fiz aqui algumas anotações, porque o ponto fala Paulo e as duas viagens missionárias, então a primeira e a segunda, né? Então o que está dizendo aqui? João Marcos causa dissensão entre Paulo e Barnabé na segunda. Paulo encontra Timóteo e Lucas. Paulo chega a Filipos, né? Onde tem a história do carcereiro. O que eu faço para alcançar, né, a salvação? Crê, tu e tua casa. Não é isso? Olha só, é esse momento. A experiência de ser açoitado, de ser preso, de ser jogado numa cela, algemado, mas agora louvaram ao Senhor Deus Todo-Poderoso, louvaram ao Senhor da obra, e ele entrou com providência. Chacoalhou foi tudo, as cadeias se abriram,
O carcereiro ia se matar ali naquele momento, e Paulo dá um grito lá de dentro, não faças tal loucura, né? E aí sim, não só o carcereiro, mas como toda a sua casa se converteu ao Senhor, aceitou a Cristo, viveram uma vida na presença de Deus. Olha a experiência na vida de Paulo, olha aqui levou, né, aqui o Espírito Santo levou Paulo, as experiências, esses momentos, essas situações, que história maravilhosa, tá certo? E nós, hoje, parafraseando essas histórias, nós podemos falar com muita ousadia o nome do Senhor, no nome do Senhor, a palavra do nosso Senhor, não é verdade? Basta estudar, basta estar firme aí na escola dominical, a melhor classe teológica da igreja, tá certo? Ainda que hoje existam aí vários e vários cursos, né, faculdades e tudo, mas eu também, né, estudei também, passei por aí, mas a escola dominical ela é especial porque, em primeiro lugar, ela é de graça, né? O máximo que você investe é R$10 ali na revistinha, para você acompanhar a lição, né? Ela é uma escola onde você pode perguntar para o professor o momento que você quiser. É uma escola que tem um compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com nenhuma instituição. A escola dominical ela tem compromisso com a palavra de Deus. Isso que é também muito bom, né? De poder estar firme na escola dominical. Tem um amigo que ele é assim, uma pessoa que quando a gente conversa, ele sempre tem algo para falar e sempre soma aquilo que eu apresento às vezes, né? Para a gente meditar ali, conversar. E ele não tem curso nenhum teológico. Escola dominical que faz diferença na vida dele. Eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito bonito, sabe? Uma pessoa fixar muita coisa que a gente que estuda, lê bastante, acaba não fixando. Por quê? Porque ele é aluno assíduo da escola dominical. Então, experiência no Espírito Santo, tá certo? Então, mais outras coisas aqui que aconteceu, né? De Filipos a Tessalônica foram acusados, né, de transtornar o mundo. Olha, lá em Atos 17:6. Olha, eles foram acusados de transtornar o mundo. Meu Deus do céu, será que eu e você já fomos acusados de transtornar o mundo? Eu gostaria muito que isso fosse atribuído a mim, né? No bom sentido, nesse sentido de pregar a palavra de Deus. Olha, transtornar o mundo. Interessante, né? E aí eles vão além um pouco mais nessa segunda viagem, né? De Bereia foram até Atenas e depois eles foram para Corinto. Mas em Atenas nós temos aquele momento do Areópago, né? Onde Paulo vê aquele altar, né? Ao Deus desconhecido, e ali onde ele fala do Senhor Jesus, do Deus da Bíblia, o Deus dos céus, né? Então são coisas interessantes que aconteceram ali, né? E aí eu fiz aqui algumas anotações, né? E passando pela Frígia, né? Assim, Atos 16, 6 e 8. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos. Sim, olha, muito interessante esse ponto. Agora que eu lembrei o porquê. Foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ok? Beleza. Atos 16, 6, né? Vai dizer isso. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E eles foram. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia. Que aí nesse caso eles não precisariam atravessar o mar, né? Ou um grande rio que tem ali. Eles ficariam no mesmo continente. Eles só iriam um pouquinho para o norte, para o noroeste, né? Não. E não precisariam passar. Mas aí o que acontece? Quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Olha, será que eu e você nós estamos prontos para ouvir a voz do Espírito Santo e atender esse chamado? Compreender o momento de ir, no versículo 6, e no verso 7, de não ir. É um ponto a se pensar. Paulo, sua vida foi definida dessa forma, ele caminhava dessa maneira. E daí eles fizeram o quê? No verso 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E de Troade eles foram para o outro lado, e daí foram, né, para outras terras, chegando até Éfeso, né, chegando até Atenas, na verdade. Atenas, a Corinto, e aí sim eles voltam pelo mar. Muito bem, então não sabemos como o Espírito Santo falou a Paulo que ele e seus companheiros não deveriam ir à Ásia. Pode ter sido por intermédio de um profeta, uma visão, uma convicção interior ou alguma circunstância. Conhecer a vontade de Deus não significa que devemos ouvir literalmente a sua voz. Ele nos orienta de várias maneiras. Então, quando você buscar a vontade de Deus, fique atento a 1. Tenha certeza de que seu plano está em harmonia com a palavra dele. 2. Peça conselhos aos cristãos mais experientes. 3. Confira suas motivações. Você está buscando fazer a sua vontade ou a de Deus? Importante.
Interessante esse ponto. 4 e último, ore para ele abrir e fechar as portas como convém. Tá certo? Então, para nós meditarmos aqui, fechando o capítulo 1, síntese do tópico, nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho da pregação. Capítulo 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Ponto 1, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito, né? Então, Atos 19, 2. Agora nós vamos falar a respeito, até, me parece que é a leitura, né? Atos 19, 2, né? Nossa leitura é do 1 ao 7, então o 2 está aqui. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, né? Então, Paulo vai fazer o quê? Vai aclarar o ensino sobre a plenitude do Espírito, dar luz aqui. Paulo percebeu que a respeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Tá certo? E aí, Atos, já li aqui o texto, e aí o esboço que eu anotei foi o seguinte: inicialmente, o batismo de João era um sinal de arrependimento pelo pecado, não um marco de uma nova vida em Cristo, como Apolo, né? Em 18, 24 ao 26, depois nós vamos ler esse ponto. Os cristãos de Éfeso tinham conhecimento apenas da mensagem de João. Eles criam em Jesus como o Messias, mas não entendiam a importância da obra do Espírito Santo. Tornar-se um cristão envolve o arrependimento e o abandono do pecado, mas também a aproximação de Cristo pela fé. Assim, os cristãos efésios tinham a mensagem incompleta. No livro de Atos, vemos que os cristãos recebem o Espírito Santo de duas maneiras. O Espírito Santo vem habitar nas pessoas assim que elas professam a fé em Cristo. Você é morada de Deus. Ponto. Aceitei Jesus? Essa pessoa é morada de Deus, tá certo? O Espírito Santo vai habitar nela. Amém? Amém. E o ponto 2, que vai falar, mas o derramamento do Espírito, ou batismo do Espírito Santo, acontece depois, em um revestimento de poder que capacita o cristão para fazer a obra de Deus. Então, como eu já disse, por duas vezes falei já, o revestimento do Espírito Santo, que é o batismo, né? É o derramamento do Espírito sobre aquela pessoa, onde é nítido que ela foi batizada no Espírito quando ela fala em línguas estranhas, tá certo? É nítido, então, o evidente batismo, né? Então sabemos disso porque o Espírito foi derramado no Pentecoste, quando os discípulos souberam mais acerca da obra redentora de Jesus e receberam a missão de proclamar as boas novas a todos, né? Lembra de Pedro se levantando e falando, não, varões, nós não estamos com mosto, não. Eles estão cheios do Espírito Santo. E aí Pedro discursa. Quem era o Pedro até aquele momento, né? Olha só Pedro lá, dando dor de cabeça para Jesus, cortando a orelha, daqui a pouco negando Cristo, mas mesmo assim Jesus não desiste dele, e ele também não desiste de Jesus, né? A sua vontade de permanecer firme era muito grande, e ele permanece. Pedro permanece, vira o pastor da igreja, olha só que bênção, né? E a gente às vezes despreza os pequenos que chegam na porta da nossa igreja, né? Puxa, não pode, né? Então, sabemos disso porque o Espírito Santo foi derramado. Essa parte eu já li. Então a marca da verdadeira igreja não é somente a doutrina certa, mas ações corretas, que são a evidência da obra do Espírito Santo. E essa ação de Pedro, quando ele se coloca e fala a todos para ouvirem o que estava acontecendo, em Atos 2, é justamente a marca verdadeira, né, da verdadeira igreja. Esse é o nosso propósito, anunciar a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, independente do lugar que estejamos. Ainda gostaria de ler, né, pois explica um pouco da intensidade de viver no Espírito Santo. Atos 19, 4 ao 12, né, que é o nosso texto, né, mas disse Paulo, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram a todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano.
E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Esse é o ponto, nós precisamos estar diante de Deus prontos para isso, buscando isso, para que Deus nos use. Olha que privilégio, que honra para mim e para você poder Deus, através das nossas mãos, fazer maravilhas extraordinárias. No ponto da revista, existe aqui o ponto assim, conheça mais, sobre a vinda do Espírito Santo. É melhor entender aqui também que a imposição das mãos era um meio de encorajar a fé deles, o que precedia a vinda do Espírito Santo. É uma ação separada, e era uma ação separada. Em seguida, para enfatizar que esses discípulos tinham recebido a plena experiência do batismo com o Espírito Santo, Lucas declara que falavam em línguas e profetizavam. Tá? Então essa é a evidência, Esse estudo é do livro Espírito Santo na Bíblia, a atuação do Espírito Santo de Gênesis e Apocalipse, tá? Um livro da CPAD. Muito bem. Então, ponto 2, do capítulo 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. É justamente isso que nós falamos lá no começo do vídeo, A pergunta, é preciso crer para receber o Espírito Santo? Então, sim, é preciso crer. Se você não crer, você não vai receber. Ninguém vai conseguir esse feito, tá certo? Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador, tá certo? O dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo do Espírito Santo sobre a pessoa convertida, tá certo? Muito bem, então, o que nos diz lá? Atos, capítulo 2, do 36 ao 43, Saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que é este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse aqui é o discurso de Pedro, é o que Pedro fala nesse momento que eu acabei de citar. Então os irmãos leiam aí, Atos, capítulo 2, do 36 ao 43. E uma pergunta pertinente também. É regra ser batizados nas águas para então depois ser batizado no Espírito? Não, não é regra, tá certo? Com Paulo foi justamente ao contrário, Olha só, e logo lhe caíram os olhos dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado no Espírito Santo, tá certo? E ele não tinha se batizado em águas, tá certo? E também com Cornélio nós encontramos a mesma situação. Então olha a minha pergunta, é regra ser batizado nas águas para então depois ser batizado no Espírito? Não é regra, não é regra. Tá aí também com Cornélio, aí dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se, de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 44 a 46, tá bom? Dá uma lida aí, dá uma olhada no contexto dessa leitura de Atos 10 e você vai compreender isso aí, tá certo? Depois 11, Depois 11 nós vemos Pedro explicando aos discípulos lá de Jerusalém o que aconteceu na casa de Cornélio, que era um gentil. Muito bem, capítulo 3, o ponto 3, então, do capítulo 2, diz assim, Paulo cuida para esclarecer Apolo, Então, quem era Apolo, Um judeu de Alexandria, Cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma relevada formação, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas, e se destacava pela eloquência. Eloquência é uma coisa, Eloquência é o seu vernáculo, Aquilo que você fala, como as palavras que você usa. A eloquência, ele tinha um linguajar que se destacava, não falava como os outros homens. Ele não era um pregador que falava como todos os pregadores falam, não. Era um homem diferente, um homem culto que estava pregando. Não é diferente? A gente não sente a diferença daquele que é mais simples, aquele que não tem tanto estudo, como para aquele que tem estudo, quando sobe ao púlpito da igreja e nos transmite uma mensagem de Deus? Não é nítido? Justamente, é isso aqui. E Apolo era um homem que se classificava como uma pessoa douta. Ele tinha realmente conhecimento da Escritura Sagrada e destacava-se pela eloquência, tá certo? Então, quem foi, Quem foram, eu coloquei assim, quem foram os discipuladores de Apolo, Atos 18, 24 ao 18 vai dizer assim, que eu falei que nós íamos falar acima, abaixo, agora nós estamos falando aqui. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele, além de ser eloquente e poderoso, ou seja, além de suas palavras, suas colocações verbais, elas eram bem colocadas. Ele era poderoso nisso, porque ele fazia isso com muita facilidade. Estava nele ser um grande pregador,
né? E ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Não era qualquer um. Apolo não era qualquer um. Conhecendo somente o batismo de João. E começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito os que, pela graça, criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Olha, era um pregador e tanto, né? Então, nós estamos falando desse ponto que a revista trouxe. Paulo cuida para esclarecer Apolo, né? Esclarecer Apolo, né? O que era, né, o Espírito Santo, tá? Então, Apolo, o texto da revista diz assim até: Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Gente, veja, se um homem com todas essas qualidades, ainda sem o Espírito Santo, quando chegou o Espírito Santo na vida dele, quando ele foi tocado e cheio do Espírito Santo, com certeza foi um excelente instrumento na mão do Senhor para a obra do Senhor, com certeza muitas vidas, né? Depois nós vemos ali que existe uma discussão entre a igreja de Corinto, me parece, que uns eram de Cristo, outros de Paulo e outros de Apolo, não é assim? Porque ele realmente pregava muito bem, falava muito bem da Escritura e tinha um crédito muito grande com a igreja, né? Bom, síntese do tópico 2, o apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Capítulo 3, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Então, esse capítulo, ele está assim, de forma, no ponto 1 vai falar as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. As Escrituras como fonte de revelação. Então, a primeira fonte de revelação sobre o Espírito Santo é quem? O próprio Antigo Testamento. Nós temos o ensino do Espírito Santo e de toda a sua obra, como eu já falei, através do Novo Testamento. Mas para a igreja primitiva, era através do Antigo Testamento. Tá certo? A segunda fonte de revelação sobre o Espírito Santo foi através do judaísmo intertestamentário, né? Então, essa foi a segunda fonte. E a terceira fonte de revelação sobre o Espírito Santo, para a igreja primitiva, para Paulo e todos ali, era a experiência dos apóstolos no dia do Pentecostes e a sua própria experiência de conversão, que resulta em seu próprio batismo, tá certo? Essas três frases, essas três anotações já nos mostra o que fala esse capítulo 3 da lição, tá certo? Então, no Antigo Testamento, né, até anotei, achei um esboço interessante, no Antigo Testamento encontramos 5 aspectos diferentes, né, da obra do Espírito Santo. Né, 5 aspectos, né, aquilo que o Espírito Santo fazia no Antigo Testamento, a qual nós temos o conhecimento. Então, o primeiro é a obra do Espírito Santo na criação. O Espírito Santo está no Velho Testamento. Né, então, como que nós conhecemos o Espírito Santo? Né? Na obra da criação, ele estava lá. A obra do Espírito Santo ao capacitar para o serviço. Em muitos momentos nós vemos lá, né, quando estava sendo construído o templo, né, o templo que Salomão construiu ali, o projeto de Davi, nós vemos que Deus, em muitos momentos, nós encontramos esses versículos que trazem bem nítida essa informação para nós, que o Espírito do Senhor, ele capacitava certas pessoas para tais tarefas. Então, a obra do Espírito Santo ao capacitar para o serviço. 3. A obra do Espírito ao inspirar os profetas. O Espírito Santo veio sobre o profeta e ele profetizou, não é assim? Nós encontramos assim no Velho Testamento. Então, todas essas pessoas, Paulo, Pedro, né? Depois Pedro com certeza foi ali estudando mais, né? A lei e os profetas encontravam o Espírito Santo nas linhas do Velho Testamento. Mas, mais uma aqui então. Então, Paulo tinha esse conhecimento também. A obra do Espírito ao inspirar os profetas. E 4, a obra do Espírito na produção de uma vida moral. Também nós vemos isso, o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas. E 5, a obra do Espírito na predição do Messias, que isso em muitos momentos. Né? Não marquei versículos, mas no Antigo Testamento encontramos esses aspectos diferentes, né, da obra do Espírito Santo. E como é identificado o Espírito Santo no Antigo Testamento? Né?
mais uma anotação que soma a essa. Então eu coloquei assim, Gênesis 1:2, que é justamente na criação, né? A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois, Gênesis 41, dá um passo aqui para capítulo 41, verso 38, que palavras do faraó, né? Olha só. E diz Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Falando de José, né? E aí quando institui ele como governador. Depois, 1 Samuel 19:23. Então foi para Naiote em Ramá. O mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. Depois, em Números 24:2, e levantando Balaão os seus olhos e vendo Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E daí ele profetizava o quê? Bênção sobre o povo. E não o que o rei que contratou queria que ele falasse, que era amaldiçoar, mas sim abençoar. Então, o Espírito de Deus nós vemos aí de diversas maneiras, né? Já citei as 5, já citamos aqui também. Então, e por somente 3 vezes, olha que curioso isso, e por somente 3 vezes no Antigo Testamento foi mencionado como o Santo, né? O Espírito Santo, porque até então era o Espírito de Deus, né? Mas o Espírito Santo no Velho Testamento nós temos aqui, então, Isaías 63:10-11, que diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram, né? Contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés, do seu povo, dizendo: onde está agora os que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Isaías 63:10-11, e até a citação do próprio texto, né, da nossa revista. E depois também Salmos 51, verso 11, que vai aqui no contexto de Salmo 51, né? Se você não sabe, fica sabendo agora, que é a expressão de Davi falando a respeito do seu arrependimento, né? Falando que realmente pecou, mas agora para onde, né, iria eu, né? Para onde eu estaria? Como que eu ficaria sem a presença tua, né, Deus? Então, Salmo 51:11 fala aí a expressão de Davi que fala: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o quê? O teu Espírito Santo. Muito bem. Então, isso daí é a primeira fonte, que é o Velho Testamento, e a segunda fonte, né, de conhecimento de Paulo sobre o Espírito era justamente o judaísmo intertestamentário, né? O termo Espírito é usado de modo crescente nos escritos judaicos, entretanto, dependendo do contexto da Escritura, às vezes a palavra Espírito refere-se a anjos, né, demônios, e também pode referir-se a seres humanos. Porém, na visão paulina, a citação da expressão Espírito de Deus aparece pelo menos de 90 a 100 vezes no Antigo Testamento. A ideia da palavra Espírito em relação a Deus e a sua singularidade e unicidade, né? Isso daqui é um recorte que eu fiz do livro de apoio, tá certo? Que vai falar a respeito do judaísmo intertestamentário. Muito bem. Ponto 2. O Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. Então, o Pentecoste, né? É justamente o ponto lá que está Pedro com a igreja, reunidos no cenáculo, né? O que a gente pode falar a respeito aqui é o quê? Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara, tá certo? É justamente o cumprimento ali de tudo aquilo que se esperava a respeito do Espírito, derramamento do Espírito, né? Joel capítulo 2. E ponto 3, né? Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, né? Então Paulo não desfez, olha só, Paulo não desfez a mensagem de João Batista e nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como ele havia de vir. Qual era a mensagem de João, né, quanto ao Espírito Santo? Olha só, Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem. E qual era, né? Aí eu coloquei também qual era a mensagem de Apolo, né? E aí, mais uma vez, capítulo 18 do livro de Atos, versículo 24 ao 28, né? Só o finalzinho, ó, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Tá? Então, Paulo falando e dando importância, não desfazendo da mensagem de João, que tinha tudo correto com a vontade de Deus e do reino de Deus, e também de Apolo. O único detalhe, né, é que João vê, né, até o Espírito Santo sendo ali como forma de pomba vindo sobre Cristo, né, e tudo, mas e Apolo também não tinha ainda conhecido, né, esse ponto aí.
Bom, daí nós vemos aqui no capítulo 19, que é o nosso texto, né? Que Atos 19, do 1 ao 7, o texto base da nossa lição de hoje, nós vemos, e eu coloquei aqui a respeito do quê? O que vemos com os frutos desse ensino em Efésios, né? O que nós vemos, né? Nós vemos o que então? Se nós formos ler a Bíblia em Atos, capítulo 19, e nós formos aqui até um pouco mais do que a lição nos sugere para a leitura, nós vamos ver que esses crentes, eles chegaram ao arrependimento, à aceitação de Cristo, à conversão, à compreensão, né? Olha só, os frutos desse ensino do Espírito, a conversão, a compreensão, o batismo, né? O próprio batismo, o avivamento, a experiência com Deus, né? O anunciar da palavra, né? A salvação. Então, o que mais que nós vemos? Vemos o crescimento da igreja, nós vemos que existiam lá o quê? Sinais e prodígios, né? Então, vida abundante aí no Espírito Santo, né? Para a igreja de Jesus, tá certo? Então, o resultado, né? O que ficou dessa explicação, de tudo aquilo que foi investido na vida de Apolo, através da vida de João Batista, né, através da vida de Apolo, foi justamente esses pontos na vida dos Efésios, né? E aí, para fechar aqui, eu também queria dizer aqui a respeito de uma coisa, né? Aqui, ó, Atos 11:16, que diz assim: "E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo." Pedro explicando no Atos capítulo 11, Pedro explicando o que havia acontecido na casa de Cornélio, fala, né? "E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo." Olha, Atos 2:39 nos diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. É interessante, né? Nós estudarmos isso tudo, vermos isso tudo, o reflexo que causou na vida da igreja, na vida dessas pessoas que ainda não conheciam o agir sobrenatural do Espírito Santo, né? O agir poderoso do Espírito Santo. E aí, quando eles começam a ter noção, a igreja começa como uma engrenagem, funcionar com mais essa peça, as coisas parecem que elas vão crescendo de uma maneira muito maior do que já vinha crescendo, tá certo? Nós vemos isso na vida de Apolo, né, que não conhecia, e agora passa a conhecer essa questão, conhece o Espírito Santo, então com certeza foi um grande instrumento na mão do Senhor, e é justamente isso que nós precisamos estar nos dedicando, a sermos instrumentos na mão do nosso Senhor Jesus, que nós possamos estar com a nossa vida aberta para o agir do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu vou falar que quando nós aceitamos a Cristo, nós já recebemos o Espírito Santo, ele vem fazer morada em nós, mas com o batismo no Espírito Santo é como que um revestimento disso. Então, caso você não seja batizado com o Espírito Santo, não fique triste, o Espírito Santo está em você. O que te falta é só um revestimento. Busque isso a Deus, busque isso em Deus, busque isso, peça a Deus e Deus vai te dar. E você vai viver experiências extraordinárias através do Espírito Santo na sua vida. E com certeza, eu tenho certeza absoluta de dizer que Deus será louvado através da sua vida, Deus será louvado através das suas convicções, daquilo tudo que você compreende da Escritura, de tudo aquilo que você já estudou, de tudo aquilo que você já leu, de tudo aquilo que você já viveu. O Espírito Santo vai usar você nessa grande obra, que é a obra do Reino de Deus, é a obra do Senhor Jesus. Então, fechamos aqui a lição, né? A síntese do tópico 3. As Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto o Pentecostes é a segunda, né? Olha só, então nós precisamos estar vivendo essas duas etapas. É importante nós estarmos vivendo essas duas etapas. Não importa se você é novo convertido, eu acabei de chegar na igreja, estou vendo aqui a aula do irmão Tiago, mas eu não estou entendendo muito bem. Busque o batismo com o Espírito Santo e ele vai dar. E ele dá, porque ele está pronto para derramar o seu Espírito sobre você e você vai viver experiências maravilhosas. Né? Ah, mas eu sou já velho de casa, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deus está pronto para te batizar da mesma forma, Deus quer te batizar e Deus pode te usar ainda, melhor ainda, você já tem sido usado por Deus, mas Deus pode te usar melhor ainda, Deus vai te lapidar um pouco mais, Deus vai te presentear com algo especial e aí você vai ficar mais lapidado quanto às coisas do Senhor, a importância, né?
eu já disse lá em cima, o compromisso que o Espírito Santo nos leva, aquele nos leva ao comprometimento com a obra, não é verdade? É bem certo que em alguns momentos a gente fica cansado e tudo, dá uma pausa, né? Isso é normal, mas nós não podemos esmorecer e entregar e dizer que não faremos mais nada, isso está fora, está longe do nosso pensamento, tá certo? Igreja de Jesus, ela precisa estar sempre sendo igreja, chamados para fora, para quê? Para fazer uma obra toda especial, toda da maior importância. Então nós precisamos do agir do Espírito Santo, nós precisamos nos entregar, né? Nos dedicar a esse poder, buscar esse poder, porque Ele, Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo está pronto para ser derramado na sua vida, e eu tenho certeza disso. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Próxima aula, lição 7, Paulo, o plantador de igrejas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por você que chegou até o final. Que sua vida seja enriquecida através do Espírito Santo de Deus. E compartilhe esse vídeo para que essa palavra se achegue a mais vidas, a mais pessoas e possa dar bons frutos. Tá certo? Esse é o intuito aqui do meu canal, que as pessoas possam ser impactadas, que as pessoas possam ter um encontro com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos, através das lições da Escola Dominical. Tá bom? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima aula. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na Escola Dominical. Estudar